Bem, aqui na programação da Rádio Nova Era, vamos trazendo as informações. Quem está na linha comigo agora é o Padre Gabriel Begali, reitor do Santuário de Santa Rita de Cássia, e a gente convidou o padre, para participar com a gente, para falar um pouco da simbologia da Semana Santa, desse encerramento agora dessa semana, o que a Igreja Católica celebra. Nós temos o Santuário de Santa Rita de Cássia com celebrações muito especiais também nesse final de semana. Padre Gabriel, sua bênção, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e também o convite da Rádio Nova Era, sempre aberta as portas ao nosso santuário, para estarmos aqui falando, nessa ocasião também, sobre esse tríduo pascal que hoje nós iniciamos. Padre, fala um pouquinho para a gente, então, sobre o tríduo que é celebrado nesse final de semana pela Igreja Católica, que é, na verdade, uma consequência de todo um período quaresmal, né, Padre? Isso, a igreja se prepara durante 40 dias, chamada o tempo da Quaresma, para celebrar exatamente o tríduo pascal, o coração ou o centro de todo o tempo quaresmal, em que celebramos o tríduo pascal, precisamente a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Tríduo pascal, porque são 3 dias, cada dia é celebrado um mistério da vida do Cristo. Hoje, nós já celebramos a missa de lava-pés às 19h30 no santuário, e também em todas as igrejas se celebra esta missa do lava-pés, instituição da Eucaristia, lembrando o gesto precisamente do lava-pés e também da última ceia, em que Jesus institui a Eucaristia, como o corpo e sangue, e também o ministério do sacerdócio. Por isso hoje celebramos também em toda a igreja a instituição do sacerdócio, ou do ministério da vida do padre. Então hoje nós iniciamos o tríduo pascal, celebrando a última ceia. E após a última ceia, conforme nós lemos ali nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, Jesus vai para o Horto das Oliveiras e ali padece, reza com os discípulos para não caírem em tentação, e nesse caminho também ele se prepara para o próximo dia sofrer a sua morte. Então, na Quinta-feira Santa, a missa ela não tem, na verdade, um término, A missa do Tríduo Pascal é uma missa que se divide ou se separa em 3 dias, Então a missa começa hoje e termina somente no sábado com a bênção final, mas então após a missa nós estamos em clima de paixão, Lembrando Cristo que ali está rezando para que no outro dia sofresse a sua paixão, a sua morte. Então, na Sexta-feira Santa, o segundo dia do Tríduo, nós celebramos precisamente a paixão e morte de Jesus. Por que geralmente às 3 horas? Porque este foi o horário em que Cristo morreu, segundo as Escrituras. E no sábado, depois de amanhã, nós celebramos a ressurreição de Cristo, com a vigília pascal, a missa toda simbólica, o padre, o diácono que entra na igreja com a luz do círio pascal, a luz que representa o Cristo vivo e ressuscitado em nosso meio, e que vai se dissipando, ou seja, os fiéis que participam da missa vão acendendo as suas velas, lembrando sim esse Cristo ressuscitado, e nós que somos testemunhas da ressurreição, que devemos levar com nossas velas acesas esta verdade, que Cristo ressuscitou. Então, esses 3 dias, tríduo pascal, celebramos precisamente a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Cada dia do tríduo, um estágio da vida do Cristo, Hoje a paixão, já no final da Santa Missa, amanhã sua morte às 3 da tarde, e depois de amanhã a ressurreição no Sábado Santo, já véspera do domingo. Então a igreja, ela é muito sábia também na sua questão litúrgica, organiza então a Quaresma para que nós possamos nos preparar para esse momento tão importante, tão sublime da nossa fé católica. É a Semana Maior, Nós dizemos na liturgia antiga, que é a Semana Maior por conta de ser a semana mais importante para nós cristãos. Não somente para os católicos, mas para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus, têm Ele como seu Deus, E por isso é a semana pela qual nós celebramos sua morte e sua ressurreição, que nos trouxe vida nova. Eu não sei se aí no santuário isso ocorre também no domingo pela manhã, tem uma missa toda alegre, que é a missa que aí já o Cristo está ressuscitado já. Essa missa não faz parte do tríduo, né, padre?
Isso, não, a missa da Páscoa não, ela não faz parte do tríduo. O tríduo é só quinta, sexta e sábado, porque já no sábado, segundo a liturgia, já muito antiga da igreja, nós, a Igreja Católica, né, foi instituída por Jesus, mas Jesus era judeu, né, e os judeus já consideravam o pôr do sol um outro dia, né? Então, quando dava-se o pôr do sol no final da tarde, para os judeus já era o dia seguinte. Por isso nós dizemos que ressuscitou ao terceiro dia. Aí podemos pensar, mas como? Se o Senhor morreu na sexta e restou no domingo, por que terceiro dia? Porque justamente a pôr do sol de sexta, pôr do sol do sábado, e quando fosse nascer do sol do domingo, é o terceiro dia que Jesus ressuscitou. Mas como se celebra para os judeus o pôr do sol já um outro dia, já no sábado à noite já celebramos a ressurreição. Então, a missa da ressurreição, de fato, já no sábado à noite já pode ser celebrada, no domingo como essa extensão, né, como o dia da ressurreição, mas que já se inicia para os cristãos já no dia anterior à noite. Claro, não se pode ser celebrado esta missa antes do pôr do sol, da vigília pascal, mas após então o final da tarde já pode ser celebrada e ser proclamado que Jesus ressuscitou. No passado, o pessoal mais antigo, eles tinham, parece, né, talvez é a impressão, um respeito maior por esse período, essa questão do jejum, a questão da Sexta-feira Santa. A igreja tem uma preocupação hoje com isso também, parece que as pessoas estão um pouco mais desligadas disso, mas a igreja insiste que esse é um momento especial e de muito respeito, né? Com certeza, o berimbau, também todos que nos ouvem, a igreja ela propõe como mandamento também 2 dias de jejum e abstinência, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Há a recomendação que se faça também nas sextas-feiras o jejum, de jejum e também abstinência de carne, ao menos durante a quaresma. Mas a obrigação, né, de fato, esses 2 dias, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Infelizmente, né, por uma secularização, né, houve-se essa despreocupação, né, de tanta gente e hoje muitos deixam de jejuar na Sexta-feira Santa, deixam de fazer abstinência de carne, mas a igreja insiste ainda, e com certeza é uma obrigação, é o mandamento da igreja jejuar na quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Mas para que o jejum? O jejum é um gesto de abstinência, né? Um gesto de participação no sofrimento de Cristo. Embora ainda muito pequeno, né? Porque ao tanto o tamanho do sofrimento de Cristo na cruz, nosso gesto de deixar de comer carne é um sofrimento pequeno comparado ao sofrimento de Cristo, mas é uma forma de mortificação da nossa vida, da nossa realidade, daquilo que nós gostamos. Quem de nós não gosta de uma carne, né? Então, a mortificação pessoal para morrermos com Cristo para a morte, para o pecado e ressurgir para uma vida nova na Páscoa da ressurreição. Então, ainda é uma insistência da igreja a ser esses 2 dias, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, de jejum, abstinência e, claro, também de oração, dia de intensificarmos nossa oração exclusivamente amanhã, no dia em que Cristo padece sua paixão e sua morte. Padre, queria agradecer aqui pelas explicações, por falar um pouco também sobre a simbologia dessa semana, desse encerramento aí da Semana Santa. E fica o convite, né, Padre? No Santuário de Santa Rita de Cássia, essas celebrações todas acontecem nesse final de semana, né? E isso, com certeza, Berimbau. Aproveito aqui essa oportunidade, né, pela Rádio Nova Era, para agradecer, então, a seu convite e me colocar à inteiríssima disposição, à minha disposição, também do nosso santuário, para estar aqui. Nós somos sempre parceiros aqui na comunicação e também na divulgação do nosso santuário, né, estar aqui falando sobre a Semana Santa, sobre o Tríduo Pascal exclusivamente. Mas então, no santuário, nós vamos celebrar, claro, o Tríduo Pascal. Então, hoje, às 19h30, missa de lava-pés e da instituição da Eucaristia, no nosso santuário. Depois, nós passaremos em vigília até meia-noite, com vários horários, cada horário uma pastoral vai assumir, né, uma hora de vigília junto a Jesus Eucarístico. Amanhã, a vigília começa às 7 horas da manhã, vai até às 2 horas da tarde, e às 3 horas temos a celebração da Paixão do Senhor, no momento em que nós é o único dia amanhã que não se celebra a missa na igreja, né? Porque a missa
na missa nós proclamamos a ressurreição de Cristo. Como amanhã é sexta-feira santa, não proclamamos ainda a ressurreição, então nós não celebramos missa, mas nós fazemos uma celebração, o padre celebra, também distribuindo a Eucaristia e também lembrando a morte de Cristo, sua paixão e morte. E no sábado santo, a missa às 19h30 da Vigília Pascal, já proclamando a ressurreição do Senhor. Nós teremos no domingo de Páscoa, né, a liturgia fala que a Bíblia, que Jesus ressuscitou bem de madrugada. Então nós teremos às 6 horas da manhã, da madrugada, no domingo de Páscoa, no santuário, a missa da ressurreição, com a procissão do ressuscitado, né, proclamando por toda parte a alegria pela ressurreição do Senhor. Então, convite a todos que nos escutam aqui de Lunardelli, também do Vale do Ivaí, a estarem conosco hoje, 19h30, amanhã, 15 horas, sábado, 19h30 e domingo, 6 da manhã, celebrando o Tríduo Pascal e mais o domingo de Páscoa em nosso santuário. Padre, muito obrigado, sua bênção, e dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Obrigado aí pela contribuição, por nos dar essa aula aí sobre Semana Santa, tá bom? Muito obrigado, Berimbau. Novamente me coloco à disposição sempre, sua e da Rádio Nova Era, para estar sempre aqui. Obrigado, padre. Padre Gabriel Begali, Deus abençoe, Padre Gabriel Begali com a gente, direto de Lunardelli, falando um pouquinho da simbologia desta Semana Santa.